Olá, Mauê já entrou? Mauê, me chama aí, por favor. Isso. Tá? Oi, gente. Olá, Olá. Boa tá me ouvindo tarde. bem? Tô Boa ouvindo direitinho. tarde. Ah, então Todo, tá bom. todo mundo também tá ouvindo bem, tudo certinho? Obrigada, Morgana. Você é uma querida, meu amor. Falta um Nossa, minutinho, amiga, né? vamos esperar aí a galera entrar. Isso. Show. Nossa, você tá super gata, além do normal, hein? Ai, meu Deus, você também, super estilosa. Ah, ai, menina. Só pra disfarçar aqui, ó. Vamos lá, então. Esperar a galera. Pronto, já fixei o comentário também. Boa, arrasou. Deixa Então eu vamos lá, desligar o vamos som. começar? A gente já vai começar, então? Beleza. Ei, gente, boa tarde. Eu sou a Penha, bióloga do projeto Amigos Asbart. É um imenso prazer estar aqui hoje com uma pessoa tão incrível quanto a Mauê, além de uma super ambientalista incrível, minha amiga. E hoje a gente vai conversar sobre o lixo no mar. E aí agora a Mauê se apresenta também pra gente. Fala um pouquinho do seu Boa. trampo. Beleza, beleza. Então, menina, eu sou uma mineira que vai estudar oceanografia aqui na USP. E desde que eu encontrei numa necrópsia de um golfinho muito plástico no conteúdo estomacal, isso mexeu muito comigo. E desde então eu resolvi pesquisar para combater esse problema e também fazer divulgação científica, né? Que é fazer essa ponte da universidade com a sociedade, mostrar a importância disso. Então eu te agradeço muito por ter me chamado, também minha amiga bióloga maravilhosa. E, bom, eu participo de vários projetos. Então, eu contribuo na WWF Brasil, também participo da questão de política e governança dos oceanos no Programa Horizonte Oceânico Brasileiro. Dá para a gente ficar aqui falando várias coisas e eu convido vocês para participar de tudo isso junto com a gente, para somar nos projetos, porque é de pessoas assim que a gente precisa. E o meu trabalho hoje é para buscar as fontes mesmo, Penha, de identificar as fontes de lixo no litoral norte de São Paulo. Então, trabalho com um pouco de programação também. Então, um pouquinho de tudo aí, educação ambiental, e é isso. Então, eu, como falei, sou bióloga, eu trabalho de observadora de fauna marinha e desde Uhum. sempre, sei lá, quando já cresci com a minha mãe falando muito, né, de sustentabilidade. Minha mãe, antes mesmo de já ter coleta seletiva em Vila Velha, em Vitória, minha mãe já tinha, né, feito parceria com, tipo, uma ONG, né, daqui de Vila Velha. Os catadores passavam aqui em casa para recolher o lixo reciclável. Então, desde muito nova, Uhum. assim, já tinha essa consciência, né, de, tipo, de plástico, de lixo. Então, enfim, eu embarcada, eu já vi, sei lá, 250 quilômetros da costa, eu já encontrei aqueles balões de festa de criança boiando na água, eu já vi tartaruga mordendo plástico, eu já vi ave pescando plástico. Então, enfim, esse impacto, assim, essa relação entre animal, natureza e plástico eu já vi aí na prática, que realmente é muito triste. É uma das coisas, assim, que me dá vontade de falar para todo mundo pra gente ver o que a gente pode fazer com isso, né? Exatamente. Não, e depois que você começa a ter consciência sobre isso, tudo muda, tudo muda. Toda a sua percepção, seu consumo, sua alimentação. E espero que aqui hoje a gente consiga, estimular as pessoas, né, nessa mudança individual e social também, na estrutura dessa questão do combate ao lixo no mar. Tomara. Então, ai, obrigada mesmo aí pelo convite, pelo pessoal do projeto também. E vamos lá então, Penha, o que que você trouxe Então pra tá. gente? Então, primeira pergunta, né? Aquela clássica: o que que é o lixo no mar? E exemplos. Eu tô me sentindo aqueles programas de auditório, assim, sabe? Agora a pergunta.
Então, o lixo no mar, né, tem uma classificação que ele é todo resíduo sólido, processado, utilizado e descartado no ambiente marinho. Então, ele pode ser proposital ou acidental. Então, muita gente só lembra da questão do plástico flutuante, das bitucas de cigarro, que são exemplos também bons, né, que se configuram como lixo. Só que Canudo. também a gente tem canudo, tem borracha, vidro, têxteis, né, que também fazem parte dessa classificação do lixo no mar. E os metais pesados, fármacos, fertilizantes e também antibióticos, toda essa questão, produtos de higiene e cuidado pessoal, eles entram como poluentes, eles entram como outra categoria, porque eles não são resíduos sólidos em si, entendeu? E eles impactam de diferentes maneiras o sedimento e a água. Então, seriam esses os exemplos, assim. E outra coisa também é de onde vem tanto lixo? De onde vem todo esse lixo? Bom, um dado que nós temos é que 80% vem de fontes terrestres, ou seja, indústrias, comércios, mineradoras das cidades, e são transportados pelos rios, chegando e desembocando nos oceanos. Enquanto 20% é de fontes marinhas, então vem por embarcações, plataformas de petróleo e gás, atividades de aquicultura, né, que são criação de organismos nos oceanos. Então, o rio ele tem esse papel fundamental de introdução de plástico, né, do input de plástico no mar. Então, tem até um trabalho, me corta aí se eu estiver muito empolgada É, numa pergunta só, tá? essa questão É, do lixo, assim, do lixo no rio, é de todo o percurso do rio, vem trazendo lixo até o mar. É, é isso, então. aham, sim. E aí tem um trabalho da Nature do ano passado, inclusive, que ele mostra as variações das bacias hidrográficas de vários países, também a relação sazonal, né? Porque com o aumento de chuvas, tudo mais, isso também impacta a variação de maré, do nível do mar, enfim. Então, por exemplo, os principais rios que introduzem plástico nos oceanos são do Sudeste Asiático, pela questão provavelmente também da do tamanho da população que eles têm lá, das monções também, que afeta bastante. Mas dois rios que mais poluem na América do Sul, como exemplo que eu trouxe para você, é o Rio Magdalena da Colômbia e o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele introduz 63.800 toneladas por ano de plástico no oceano. Nossa, muito lixo. É muita coisa, né? E com tudo isso que você citou e mencionou, por que que a gente deve se importar tanto com o lixo, principalmente nos oceanos? Então, a questão dos resíduos, dos detritos plásticos especificamente, mostra aqui pra gente que os oceanos eles recebem entre 4,7 e 12,7 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. E eu tentei trazer isso para uma escala de baleiês, né? Pelo projeto também, que Sim. significa como se nós estivéssemos introduzindo 360 mil baleias de barcos todo ano nos oceanos. Isso de lixo plástico. Então, todo ano, no oceano, está entrando 362 mil baleias de barros por ano. Exatamente, exatamente. Esse é o input dos rios nos oceanos e também a questão das fontes marinhas, como eu já te contei. Nossa, é muito lixo. É Você muita coisa. tem noção de quanto plástico já foi produzido até hoje? Então, menina, estava até pesquisando isso e o dado mais recente que eu encontrei foi esse aqui, que de 1950 até 2015, ou seja, são 65 anos, é um tempo muito curto, né? Uhum. Foi produzido 8,3 bilhões de toneladas de plástico, né? Isso por quê? Porque foi quando deu início aos processos de polimerização que favoreceu a indústria petroquímica. Então, desse montante, 6,3 bilhões eles se tornaram resíduos, tá? No Caramba. ambiente. Então, a gente tem a produção de 8,3 bilhões e 6,3 que foi produzido e se tornou resíduo. E disso, a gente tem bem 9% só foi reciclado, 12% incinerado a céu aberto, trazendo então agravante de mudanças climáticas com essa má gestão do lixo. E Uhum. 79% está distribuído na natureza, nos compartimentos marinhos, costeiros e nos recursos hídricos.
Uau. E, É. e no mar, como que se distribui esses detritos do plástico, assim? A gente vê muito, né, no Instagram, na internet em geral, aquelas ilhas de plástico, né? Que isso daí você até me falou que mudou já esse termo, mas como que é isso? Como que tem essa distribuição do lixo no oceano? Bom, acontece o seguinte, né? Vamos pensar no lixo que está sendo levado pelos rios. Então, Uhum, esse lixo ele é introduzido, esse plástico flutuante, porque o plástico é um material leve, então ele é transportado pelos rios até os oceanos. Grande parte dele não é retido no pré-condicionamento de esgoto, que tem várias peneiras, né? Que uhum, tem diversas malhas. Então, muitos lugares não têm um saneamento adequado, então acaba despejando plásticos de diversos tamanhos. Esse plástico ele é transportado pelas correntes marinhas e acaba sendo levado para os giros oceânicos, que nada mais são que quando correntes se juntam assim, ó, sabe? uhum. E formam um círculo em lugares remotos do planeta. Então começa a fazer essa aglomeração. Exatamente isso. A gente mudou, a gente, né? Como se eu mudasse algum termo científico. Mas Ainda não, mudaram ainda não. o termo. Então. Porque ilha de plástico, antigamente, era como se as pessoas só pensavam que fosse uma ilha mesmo remota, por exemplo, um atol no meio do oceano, onde Uhum, tem concentração de plástico. Existe isso também. Só que uhum. existe essas aglomerações de lixo plástico no meio do nada, que é através da concentração dessas correntes marinhas que conseguem fazer essas aglomerações. Então, junta todo tipo de lixo nesse redemoinho, eu diria, né? Nesse giro, nos giros oceânicos. E a gente tem 7 no mundo já. 7? E o Qual o tamanho? maior, sim. O maior que a gente tem é a aglomeração de lixo no Oceano Pacífico, entre o Havaí e a Califórnia. Seria legal mostrar uma imagem aqui para vocês, mas fica para a próxima. Então, eles Fica aí a estimam que pesquisa pra galera olhar em casa, né? Jogar no Google. Google. Eu mando É. para vocês também, qualquer coisa. Uhum. Mas tem uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, Penha. Isso, eles estimam que tem 80 mil toneladas de plástico nesse giro. E como é Caramba, muito plástico, eu também trouxe aqui pensando numa escala para aproximar para a galera, seria aproximadamente 7 vezes o tamanho do estado de São Paulo, essa quantidade de plástico que tem no Pacífico, e 34 vezes o uhum. tamanho aí do estado do Espírito Santo. Meu Deus, 34 vezes o Espírito Santo também é muito Sim, lixo. cara, É, demais. uma outra, uma das dúvidas, né? Uhum. Que muita gente tem é sobre o tamanho dos plásticos, né? Dos resíduos. Você pode falar um pouquinho pra gente? Ah, claro. Então, gente, existe diversos tamanhos, né? E classificações. Não vou ficar me atendo muito a isso, né? Ninguém quer ir embora da live. Então, a gente tem desde mega itens plásticos, Uhum, seriam mega plásticos da ordem de metros. Então, por exemplo, redes de pesca, né? Tem os macroplásticos, que são os que a gente conhece mais, sacola, canudos, embalagens, que vai entre 25 milímetros e 1 metro. uhum, Tem os mesoplásticos, os microplásticos e os nanoplásticos também. E uhum. todos esses têm as diferenças de tamanho. Acho legal a gente falar aqui, Penha, porque logo mais nós vamos falar de microplástico, de nanoplástico, para a galera já saber que Uhum. isso é configurado por tamanho, né? Classificado Gente, por tamanho. só lembrando pra galera também que pode ir perguntando, as meninas estão anotando as dúvidas e aí no final a gente responde, tá? Porque a gente não tá lendo muitos comentários, não, a gente só tá conversando. É, Mas os microplásticos, existem tipos dele? Quantos tipos de microplástico existem? então, a gente tem que os microplásticos, eles são microesferas plásticas menores que 5 milímetros. Então, por exemplo, tem dois tipos de microplástico, os primários Uhum, e os secundários. Os primários, por exemplo, é quando é produzido para cumprir uma função específica. Então, por exemplo, o microplástico, o pellet, que é utilizado uhum, na indústria de transformação de plásticos, ele uhum, é um plástico produzido justamente para cumprir essa função.
Outro plástico também que é produzido é o que é utilizado em produtos de limpeza, produtos de higiene, que é para fazer abrasão com a nossa pele, com os nossos A dentes. Então, esfoliação. esfoliante, exatamente. Esfoliante é o produto, o cosmético que mais tem microplástico, entendeu? Entendi. Aí tem isso. Então é legal olhar sempre a embalagem, se tiver escrito polietileno ou poli alguma coisa, pode saber e não Que é usar, microplástico. que é microplástico. Eu não estou representando a Natura aqui, gente, mas acho legal falar que eles tiraram os microplásticos das embalagens deles. E eles estão usando semente triturada, bem legal. E E aonde. Ah, pode falar, pode continuar. Ai, meu Deus, esqueci que tem outro, amiga, de te Ah, tá, falar, então desculpa. fala. Não, à vontade, pode continuar. Então, e tem os microplásticos também, que eles são originados de plásticos maiores. Então, por Uhum, exemplo, chegou uma grande embalagem no oceano, daí uhum. tem a ação da radiação solar e a ação mecânica das ondas, vai fragmentando esse plástico, intemperizando ele em pedaços cada vez menores. Então, esse plástico grande vai se transformando num microplástico até chegar ao nanoplástico. E também quando a gente lava roupa, você sabia que libera microplástico dependendo da roupa também? Não, essa daí eu não sabia, não. Calma, gente, estou trazendo várias bads aqui, né, para você. Mas a gente vai problematizar e conversar mais sobre isso também, as soluções, enfim. Quando lava roupas de poliamida, poliéster também libera microfibras têxteis de plástico na água, que são esses microplásticos também. Inclusive, é um estudo feito aqui, pessoal, do nosso laboratório. Entendi. E chegando ao nanoplástico, inclusive, que é o menor que uma bactéria. Menor que uma bactéria, um nanoplástico. Meu Deus. Onde já foi Sim. encontrado microplástico, nanoplástico? Onde já foi encontrado esses pequenininhos? Olha, Penha, tem plástico em tudo, microplástico, nanoplástico, em tudo que você imaginar. No ar, porque a abrasão do pneu de carros, de automóveis em geral, libera microplástico. Tem também compartimentos costeiros marinhos, manguezais, marismas, nas praias. No fundo do mar foi encontrado também. Na Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo que nós temos, de 11 mil metros, já foi encontrado também em organismos, em zooplâncton. Inclusive na gente também já foi encontrado microplástico na água que a gente toma, no alimento que a gente consome, infelizmente. Então a gente come e respira microplástico todo dia, toda hora. Basicamente, sim. E eu vou te fazer uma pergunta. Você tem noção do quanto que a gente está ingerindo de microplástico por semana, vai? Por semana, É, sei lá, 1 grama, mas, 2 gramas. bom, são 5 gramas, porque. E o que que isso equivale? Equivale à massa de um cartão de crédito. Então Então, em uma semana, a gente come um cartão de crédito por semana. exatamente, já foi encontrado, então, um microplástico em mexilhão, sal marinho, água subterrânea, residual, em todo lugar, engarrafado, tem água engarrafada em amostras de torneira ao redor do mundo. Então, Caramba. por isso que nós estamos consumindo bastante também. Então, pense que um mês a gente consome 4 cartões de crédito. Seria equivalência em plástico, né? Então vamos parar por aqui, não vamos fazer uma conta por um ano, não. Vamos. Exatamente. Quais são os impactos de ficar comendo 4 cartões de crédito por mês, todo mês? Então, Penha, esses dados, eles ainda são incipientes dentro da ciência. Ainda está sendo investigado isso. Os estudos que eu já vi é que eles estão fazendo coleta de amostras de fezes de pessoas ao redor do mundo para fazer essa estimativa um pouco maior dos impactos também. Então, precisa de Uhum, ser algo a longo prazo, que a gente ainda não tem. Mas o entendi. que eu sei do impacto é que o microplástico, além de a gente consumir ele, né, e os organismos marinhos também, ele absorve, né, poluentes orgânicos. Então, o que que significa isso? Tipo, é como se grudasse na superfície esses poluentes. Então, a gente acaba contaminando o nosso corpo com microplástico e com esses poluentes.
E os impactos na biodiversidade? Vamos conversar um pouquinho disso. Então, além dessa contaminação humana, né, através do ar, da água, do solo, dos alimentos, como eu já mencionei, que vocês talvez já acompanhem esse tema, tem também a questão da perda do valor paisagístico das praias, porque impacta a balneabilidade. Também ninguém quer frequentar uma praia suja, então impacta o turismo, a economia da região. Tem a questão também do aumento da mortalidade, que nem você mesmo mencionou no início da live, dos organismos marinhos por asfixia, por emaranhamento, inanição e ingestão desse plástico de qualquer tamanho. E é bom lembrar que quanto menor o plástico, pior, porque ele é mais fácil de ser inserido na cadeia alimentar. E tem também a questão dos impactos nos serviços ecossistêmicos, né? Os serviços ecossistêmicos seria tudo que a gente desfruta de bom dos oceanos, na pesca, por exemplo, turismo, o extrativismo e das comunidades também tradicionais é impactado pela questão do lixo. Então, esses são os gerais, assim, né? Mas propriamente dito na biodiversidade, a gente tem que mais de 660 espécies marinhas, elas são impactadas todos os dias por detritos plásticos. E por diversos tipos, como eu te falei, asfixia, inanição, ingestão e emaranhamento, quando é um organismo grande, como uma baleia, por exemplo, raias. Então, é bem complexo. Às vezes, quando encara alguma baleia, eles vão olhar dentro do estômago, né, da baleia e tá cheio de sacola plástica e rede de pesca, tartaruga também. Quando você vai olhar dentro do animal, ele tá completamente lotado de plástico. Aves marinhas também. Sim. É muita. Nossa, tem até um. Você também que observa, né, bastante a fauna, deve já ter visto bastante situações assim, né? De quando ele está próximo de pegar um plástico flutuante, assim. Você já Eu, viu isso, assim? eu, Como que é? tive, eu vi uma ave. Ela tava voando, daí ela desceu quando eu consegui até tirar uma foto, tem no meu Instagram. A ave, ela pescou um plástico. Nossa, cara. Já vi tartaruga também, mordendo o plástico, depois chegar pertinho, mordia e comendo plástico. Nossa, caraca. Depois você me manda essa imagem para colocar no acervo de Uhum, palestras com seu sim. nome. Porque tem até outro dado falando que 90% das aves marinhas elas possuem fragmento plástico em algum momento do seu ciclo de vida no seu estômago. E também as tartarugas, como você bem mencionou, além delas serem impactadas por essa ingestão de sacola, por quê? Porque a água viva e a sacola se parecem muito quando elas são colocadas num pote de vidro. Não sei se vocês já viram esse experimento assim. E a água viva é o principal item alimentar de uma tartaruga. Então, quando ela vê a sacola, ela não entende essa diferença, obviamente. Então, ela vai se Pare- alimentando daquilo Parece até muito, né? morrer de inanição. E tem a pesca fantasma também, né? Que eu acho legal a gente lembrar, Uhum. porque impacta bastante os organismos, que no mínimo 1.000 tartarugas marinhas morrem todos os anos por causa disso. Então, a pesca fantasma, não sei se você quer que fale um pouco disso também. O que você acha? Pode continuar. Ai, amiga. Então, a pesca fantasma é quando uma embarcação deixa de utilizar uma rede e descarta ela incorretamente. Então, ela Uhum. fica vagando no oceano, ela Uhum. se prende a algum substrato, coral, rocha e continua pescando os organismos. Então, afeta demais ainda e acaba capturando e matando desde pequenos a grandes organismos, dependendo da malha da rede, né, que é lançada. Pode ter Ai, rede de quilômetros, né? exatamente. E começar uma partezinha melhor aqui da entrevista. Como que a gente combate esse problema? Como que a Tá gente aí uma combate isso? pergunta. Bom, tá aí uma pergunta que você me pega, assim, porque, como vocês viram, de uma complexidade enorme esse assunto, né? É algo que tem que ser integrado com todos os setores. Então, por Uhum. exemplo, é super importante essa mudança de hábito individual que a gente
constrói no nosso dia a dia, mas também tem que Uhum. ter, exercer as políticas públicas. Também a iniciativa privada tem um papel fundamental na destinação dos resíduos na nossa cidade. Então, é um problema muito complexo, ele é multissetorial, ele é transfronteiriço. Então, precisa dessa abordagem integrada e adaptativa. Por que adaptativa? Por exemplo, o que a gente pode fazer hoje para solucionar, daqui 5 anos pode não ser o que a gente precisa. Então, a gente tem que adaptar e pensar também numa abordagem ecossistêmica, porque tem que considerar os impactos ambientais, Uhum. sociais, culturais e econômicos da questão do plástico, né? Então, promover economia circular também. E eu vou falar depois um pouco do que eu acho assim, os setores Uhum. têm que contribuir também. Pode ir falando. Ai, amiga, falo muito, você tá arrependida de ter me chamado daqui a pouco. De forma alguma, eu tô É... olhando aqui uns comentários de vez em quando que a galera tá se amarrando. Mas Ai, da hora. qual o papel, assim, então, seria dos setores para ajudar a combater esse lixo todo no mar, que chega no mar? O que poderia E ser feito? tá. Então, assim, a iniciativa, a gente precisa pensar na iniciativa privada, poder público e nós, Uhum. quanto sociedade. Então, vou começar pela iniciativa privada. A iniciativa privada tem um papel decisivo nas origens, né, do lixo no mar. Porque as indústrias, as empresas transportadoras e revendedoras, elas estão entre os principais responsáveis pela destinação dos resíduos em nossas cidades. Uhum. Então, essa responsabilidade deles, ela está ligada diretamente à logística reversa. O que é isso, né? Então, é um conjunto de ações e procedimentos para coleta e restituição dos resíduos, né, no setor. Então, para reaproveitamento ou outra destinação ambientalmente adequada. Então, tem que Uhum. pensar muito nisso também. Já o poder público ele tem um papel fundamental também na questão do controle da destinação dos resíduos. Então, a gente tem a Uhum. Política Nacional de Resíduos Sólidos, desde 2013, se eu não me engano. Tenho que verificar essa última informação da data. E o que eles fazem? Pelo controle, pela falta de controle, né? Baixo investimento nessa gestão dos resíduos sólidos, tem a deficiência do saneamento básico que eu te falei, também a falta de fiscalização das fontes poluentes. Tudo isso contribui para chegar nesse cenário que a gente está vendo hoje, que é o que eu te falei. E numa escala também, desde municipal, estadual, federal e global, né? Porque, como Uhum. eu mencionei, não é um problema só nosso, né? É um Uhum. problema é, de todos os países também. E nós, como sociedade, a gente também tem um papel decisivo, além da nossa mudança de hábito, do consumo consciente que a gente tem que estabelecer e participar mais das tomadas de decisão, fazer essa Uhum. aproximação da universidade com os tomadores de decisão, com as políticas públicas, a gente tem que exercer pressão social nesses setores, para que eles se mobilizem, para que eles se engajem. Isso causa uma mudança de hábito estrutural de consumo, de mudança de produtos, na escala, a cadeia de valor do plástico também tem que ser repensada. Então, assim, outra coisa que eu costumo falar, que eu nem sei se está aí dentro do que a gente estava pensando, Mina, é que, por exemplo, o plástico em si, vamos pensar o plástico só. Ele tem o seu valor na cadeia, no farmacêutico, na indústria alimentícia, hospitalar. Ele tem essa importância, né? Só Uhum. que o problema é como a gente se tornou dependente do plástico para tudo. Então, tudo é feito de plástico, tudo tem plástico. E o que acontece? Por exemplo, você tem um canudo plástico com um envolvimento plástico dentro de uma sacola plástica. Ou quem nunca viu isso, gente? Para mim é o pior no mercado. Eu sei Você muito já bem o que você vai falar provavelmente viu agora. isso. O isopor, uma fruta descascada e um plástico Aberta. filme em cima. Exato. A Nem gente parece precisa que mesmo. nem parece Pode que falar. a natureza em si, aquela planta, não teve uma super evolução para poder fazer uma frutinha fechadinha, lacradinha,
pra gente simplesmente abrir e vender ela aberta e cortada dentro de um plástico, um envolto de plástico, né? É Exatamente. até uma falta de respeito com o gasto energético daquela planta para fazer aquele fruto e a gente abrir e vender ela enrolado no plástico. Nossa, eu fico revoltada, gente. Essa é a palavra, porque é isso que você mencionou, sabe? Então, o lixo no mar, ele é um sintoma de uma sociedade insustentável, de uma sociedade doente, porque a gente ainda continua fortalecendo e utilizando produtos dentro da lógica da economia linear. Então, o que que é a economia linear? Que é o ciclo de vida dos materiais é curto. Então, pensa Uhum, só o plástico, né? É, para fazer um plástico, é retirado lá de um petróleo que demorou milhões de anos para se formar, é um recurso finito, que foi uhum. transformado em meses, questão de dias e transportado esse plástico para que seja utilizado em questão de poucos minutos. Por exemplo, plásticos de uso único, que são os descartáveis, copos, isopor e etc., canudos e tudo mais. Então, pensa só, a gente pegou de um recurso finito, transformou num recurso, em algo que a gente, uma matéria-prima que a gente utiliza por poucos minutos e tem um descarte que vai durar milhares de anos na natureza. Não tem ainda uma, por mais que a gente fale de reciclagem, uma reciclagem realmente efetiva para esse tipo de material. Então, para mim, é uma conveniência que a gente criou, inconveniente e insustentável que a gente tem que repensar se realmente vale a pena. A gente vê que não continuar com essa produção desse tipo de material, por exemplo. É, Pode falar. porque a gente usa, sei lá, a gente vai comprar alguma coisa agora, um sorvete, e daí a gente usa uma colherzinha de plástico descartável. Tipo, a gente tem um pensamento de que o descartável, ele é descartável. Não, ele não é. Porque ele é eterno. A gente não pode ficar todo dia comendo um sorvetinho com uma colher descartável, descartar. Então, é muita coisa. E não é o jogar fora aqui agora e que ele vai acabar. Não, ele vai para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. É eterno. O plástico que você jogou aqui Uhum, agora é eterno. exatamente. É eterno. Então, assim, pensar que o canudo que a gente usou quando criança ainda tá por aí, sabe? Aquela E balinha, aquele pirulito, tudo. sim. Então, para ter essa mudança macro, a gente tem que começar de nós mesmos, né? Porque como que a gente vai falar de uma coisa que a gente não vive? Eu penso muito isso, assim. Eu realmente falo o que eu estou vivendo, eu faço compostagem na minha casa, sabe? Aos poucos a gente vai fazendo essa mudança e também sendo multiplicadores disso. Pessoas, né? Elas vão olhando pra gente e falam, nossa, por que que ela não faz mais isso? Por que que ela não usa mais aquilo? E Então, passar a isso informação faz muita adiante, né? diferença. Exatamente. Então, assim, o plástico, ele tem, né, essas funcionalidades, mas ele também, como eu te falei, nesses setores, mas ele também não é necessário em todas as coisas, e é esse que ficou pior. Então, por exemplo, a questão do canudo, né, que a gente ia falar, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Eu ia te perguntar agora. Ah, Inclusive, lá. meu primeiro canudo eu comprei com você. Deve ter uns 2 anos. É verdade. Aí, O que eu ia falar agora é essa problematização do canudo, né? A gente pegou o canudo como inimigo número um. E aí tem até leis agora que proíbem o uso do canudo e tal. Qual é o problema de problematizar tanto só o canudo? então, o que eu vejo é que se a gente focar só nisso, a gente vai ficar na superficialidade do problema. Uhum. As pessoas vão continuar consumindo produtos fazendo greenwashing, que eu não acho legal incentivar esse tipo de coisa. Mas o que que a gente tem que falar? O canudo, ele não é o maior problema, mas eu vejo ele como uma maneira de aproximar as pessoas da questão da poluição nos mares. Como falam pra gente, desde criança falavam, né, sobre a questão das espécies ameaçadas de extinção,
para falar, então o doutor mandou a bandeira, falar para aproximar a gente de que isso estava acontecendo, dessa situação. Então isso virou um símbolo, um ícone na nossa cabeça, né? Pelo menos com todo mundo que eu falo, assim. Então o canudo era para ser usado como essa ponte de aproximar as pessoas, como um ícone. Eu substituiria por bituca de cigarro, se eu fosse escolher o ícone mais encontrado nas praias. Mas as pessoas pegaram um canudo, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, é isso. O problema é que, assim, é importante, sim, ter essas políticas públicas para que o poder legislativo, que as pessoas entendam a problemática do plástico, para que as Uhum. indústrias se mobilizem, precisa existir legislação. Só que se não Uhum. tiver uma educação ambiental da sociedade integrada, o que acontece é isso que a gente vê, do tipo, a pessoa deixa de usar um canudo, mas usa 5 copos plásticos, entendeu? A Então pessoa ela vai tem que tomar uma água entender. de coco na praia, não tem canudo, ela bota o coco no copo e bebe. Exatamente. Então ela tem que pensar de uma maneira integrada, e para isso precisa, desculpa, precisa dessa integração das políticas públicas com a educação ambiental desde cedo, né? Não só depois de colocar isso desde da nossa infância, por exemplo. Então eu vejo assim, né? Antes de abrir para as perguntas da galera, eu vou perguntar uma última Uhum. coisa. Eu queria, Pode assim, falar. alguns exemplos de algumas empresas, fazer uma propagandazinha aqui, de algumas empresas que estão mudando, né, essa política em questão do plástico, em quais as empresas estão tendo, assim, um bom comportamento e mudando, né, e ajudando o mundo. Tá. Então, no Brasil a gente tem algumas empresas já, várias na verdade. Então, por exemplo, como eu mencionei, a Natura, ela parou de utilizar microplásticos nos seus produtos de cuidado Uhum, pessoal, o que eu acho super importante. A Positiva, que inclusive está aqui participando da live junto com a gente, é uma empresa que produz produtos de limpeza biodegradáveis, realmente, e que reversem embutida no produto deles. Então, eles, por exemplo, uma ação super legal que eles promovem é as limpezas de praia. Então, essas limpezas de praia, eles pegam esse plástico e transformam nas embalagens deles. Então, isso é muito legal. Tem também a Marulho Eco, que é uma empresa de uma amiga minha maravilhosa, a Bia, que também está nos assistindo, que ela pega redes de pesca descartada nos oceanos e transforma em sacolas, saquinhos de uhum, hortifruti para substituir sacolinha plástica. Então acaba combatendo tanto o plástico de uso único quanto o da pesca fantasma. Tem também projetos, como eu te falei, essa integração entre os setores é de extrema importância. Tem o PMALM, que é uhum, o Plano Estadual de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar, aqui do Estado de São Paulo. uhum, E ele coordenado pelo Instituto Oceanográfico, junto com a uhum, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, o que eles uhum, estão fazendo? Né? Juntando a ciência, a união da ciência e uhum. gestão no combate ao lixo no mar. E se a gente começar a fazer isso e ampliar para outros estados, a gente vai conseguir ter uma aplicabilidade e fiscalização melhor desse problema. E, É, assim, ah. Pen, acho que para finalizar, Então, eu eu queria acho falar uma que. coisa. Pode falar. Então, eu tenho uma amiga, Andréia, ela tá por aí. Agora, acabou de aparecer. A Fala, Andréia, ela é Andréia. incrível. E ela faz mestrado lá na UF. Uhum, E o mestrado dela é com lixo também. A Andréia, ela fez uma super pesquisa sobre como que acontece a coleta seletiva na cidade dela. Ela fez tanto em Niterói quanto lá no sul, que ela é do sul. E ela fez uma pesquisa para saber se tem coleta seletiva, quando que passa, que hora passa, para onde vai esse lixo. Ela fez uma super pesquisa e ela foi pedindo para várias amigas também fazerem essas pesquisas nas suas cidades. Então é muito interessante assim você saber o lixo que você produz. A prefeitura coleta, não coleta, se coleta quando, para onde vai. É interessante saber se tem sim a reciclagem ou se simplesmente estão pegando esses materiais recicláveis e não estão fazendo nada. E ela viu que tanto em Niterói quanto lá no sul, agora eu esqueci a cidade dela, tem aplicativos. Então fica aí também a dica
para todo mundo olhar em casa, tipo, se a sua cidade tem um aplicativo, se passa coleta seletiva perto na sua casa, na sua rua, ou se tem algum ponto para isso. É extremamente importante, assim, que você separe o lixo da sua casa em lixo úmido, lixo seco e que você, por favor, destine isso, né? Se tiver coleta seletiva, é que é muito importante que você separe o seu lixo e descarte ele corretamente. Exatamente. Eu ia falar disso agora. Ai, amiga, a gente tá aqui, ó, muito alinhada. Porque, exato, 80% do lixo no mar, ele vem de onde? De fontes terrestres. Então, onde a Uhum, gente tem que começar a combater? Nas cidades. Como a gente faz isso? uhum, Focando na reciclagem, nas mudanças de hábito e também entender as questões. Muitas vezes o que é reciclado, o uhum, reciclável, não é reciclado. Tem uma grande diferença entre essas duas palavras, né? Às vezes está exatamente. escrito lá que é reciclável, mas não é reciclado. Ou não é reciclado na sua cidade, ou não é reciclado por outros motivos, pelo peso, por não valer para dentro da indústria. E tem um site muito legal que eu queria Uhum, indicar para vocês, que é o ecycle.com.br. Não sei se uhum. vocês conhecem. Conhece, Penha? Não, não conheço. Gente, é muito legal. Depois dá uma olhadinha. Ele mostra assim o que você precisa descartar. Daí você Uhum, digita lá, pilha, bateria, tem de tudo. Aí você coloca o seu CEP e ele vai mostrar próximo de você aonde tem um ecoponto, aonde tem algum lugar que pega, ou indústria que está reaproveitando aquele material. É bem legal, assim, e acho super importante a gente eu combater já nas vi cidades, também, né? eu já vi também um aplicativo, eu acho que é em São Paulo, agora eu não vou saber. Talvez você saiba o nome. Uhum. É um aplicativo que você coloca lá o que que você tem em casa, se você tem vidro, se tem metal, papel, enfim. E aí você entra nesse aplicativo, você consegue encontrar o coletor, né? A pessoa que vai na sua casa buscar esse lixo. Então é tipo aquele Tinder da coleta seletiva. Você encontra com a pessoa vem, te encontra e busca e já leva, né? Sim, gente, esse. Ai, desculpa que eu tô muito empolgada. Queria morar em São Esse, Paulo só para usar esse esse, aplicativo. gente, esse site é maravilhoso. Esse aplicativo chama Kataki. Então, é uma Isso maneira mesmo, de cata aqui. aproximar. Cara, é genial. Então, se a gente puder levar isso para onde a gente tá, então você que está assistindo do Espírito Santo, leva isso para aí, é super importante. Então, por Alô, exemplo, ele é um empreendedores. arroba empreendedores. Por quê? O que que ele faz? Ele aproxima os catadores de Das você. pessoas. Então, você entra lá no aplicativo, aí tem lá o seu João, o que que ele coleta e tudo mais, o perfil dele, de onde ele é e tal, o telefone. Mauê, Aí você vê. estão pedindo Oi. muito o nome do site. Tem como você digitar aí nos comentários o Ai, nome do gente, site? desculpa. Tá? Manda sim. Peraí. Esse Tá, site. pode Vou indo aí, digitar. então. A galera tá super pedindo muito. Ah, a Esse. Memeli falou. Recycle. Aqui, ó. Aê. Ou, rapidinho, gente. O Kataki, maravilhoso. Um Tá, continua aplicativo, do então, cata que aqui. mostra. Isso. Ele mostra o perfil do catador, o que que ele tá coletando. E aí você Uhum. combina com ele no WhatsApp de encontrar ele e entregar os seus materiais. Eu uso sempre, Perfeito. é perfeito, maravilhoso. E humaniza o trabalho dos catadores. Para mim, isso é muito importante, gente. Assim, porque para que ele não precise buscar no lixo, né? Sendo que a gente Com pode certeza. entregar diretamente para eles. Eu falei Fantástico. integral, tanto de conta que eu tô fazendo. Então, assim, é muito legal. Eu apoio muito esse aplicativo e que ele se expanda no Brasil, assim. Com certeza. Que essa ideia pegue. Então tá, então agora a Sim. gente tem um monte de pergunta. Vou começar a ler as Ai, meu perguntas. Deus. A nossa equipe da live, né? Bia e Mari são super maravilhosas, já mandaram todas as perguntas aqui. Enfim, a primeira Show. é: como a maioria deste plástico vieram pelos rios? Não teria como fazer uma barreira antes dos deltas? Então, existe algumas alternativas são utilizadas, como ecobarcos, né, que são Uhum, barcos mesmo para retirada de plástico nesses rios. E tem também uhum, as ecobarreiras. Não sei se você já viu, uhum, é tipo como se fossem umas grandes mangueiras assim que ficam uhum, instaladas transversalmente nas calhas dos rios, então uhum. próximo à foz, para barrar esse lixo. Então, aí eles vão lá e coletam esse lixo, só que tem muito lugar que não investe nesse tipo de coisa.
E aí acaba não tendo essa seleção. Então, por exemplo, existe as estações de pré-condicionamento de esgoto também. Em São Uhum. Paulo, eu sei que em Santos tem 7, né? A bacia, lá na Baía de Santos. Mas muitas vezes, Penha, acontece que outros lugares no Brasil, que o saneamento básico é muito deficiente, não tem esse peneiramento, essa seleção dos resíduos sólidos Uhum. antes de ir para os rios, entendeu? Então acaba acontecendo isso que a gente está vendo hoje. Entendi. Então é feito, mas não é suficiente. É, não no país. Por Entendi. exemplo, a reciclagem que a gente falou é só 3% de reciclagem que a gente tem de fato no país. Eu sei que na cidade de São Paulo o índice é maior, que é de 7%. Então, assim, Uhum. são medidas importantes, mas que precisam ser fortalecidas para que fique realmente bom. Entendi. Pode falar, desculpa aí. Pergunta número 2. Como o Ah, nanoplástico chega no mar e o que fazer para não chegar lá? nossa, essa aí, hein? Ó, o, o nanoplástico, que nem eu falei, eles são menores que 1 micrômetro. E ele Uhum. vem dessa Tamanho de uma bactéria. degradação. Menina, você vê. Então é muito difícil conter esse tipo de material. Então, ele vem da degradação de plásticos maiores. Então, o que a gente tem que fazer? Além de evitar que chegue esses plásticos maiores, existem também, as indústrias têm que substituir, como eu te falei, os microplásticos por outros tipos de materiais realmente Uhum. biodegradáveis, porque existe biodegradáveis fakes, tá, gente? Depois é um assunto para uma outra live, e quem quiser me procurar conversar sobre isso, porque, enfim, é complexo. E então existem máquinas de lavar roupa, Penha, que elas filtram microplástico. Uhum. Eu descobri isso recentemente. Só que ainda é Uau. muito caro, ainda não. Então, o ideal seria que não existisse, né? Esses microplásticos para que se tornassem nanoplásticos, por exemplo. Então, é Uhum. combater, a remoldar, repensar esses materiais, fazer com que eles não existam ao longo do tempo. Basicamente, de fato, seria isso, né? Mas é bem difícil. Entendi. Pergunta Pode- número 3. Como esse microplástico sai do nosso organismo? A minha pergunta é, ele sai do nosso organismo? Então, sim, tem esse estudo que eu te falei que está sendo feito, que já foi encontrado microplástico nas fezes dos seres humanos, mas também tem microplástico que está se acumulando no intestino grosso, né, no intestino do ser humano. Então, tem uma porcentagem que sai e uma porcentagem que fica. Qual é essa porcentagem? Eu ainda não sei te dizer. Estou no aguardo aí desse artigo sair. Ai, meu Deus. A número Ai, meu Deus. 4. De que Pode falar. modo que é feita a coleta de lixo hoje na maioria das cidades? Como descartar o lixo sem utilizar o saco plástico? Ah, eu tenho uma amiga, Júlia, que também está aí nos comentários, incrível, amiga nossa. Ah, A Júlia inventou uma forma de dobrar o jornal e fazer uma sacolinha de jornal para colocar na lixeira, para a gente descartar o nosso lixo nessa saquinha de jornal e jogar isso fora. Fantástico. Júlia, aparece aí, por favor. fantástico. Júlia. Então, eu sigo uma moça também que faz isso. Foi com ela que eu aprendi, que é a Uhum. Cristal Muniz. Não sei se vocês conhecem. Que ela Não. tem um livro Um Ano Sem Lixo. Ah, Uma sim, Casa esse Sem livro eu já vi. Lixo. Uhum. Uhum. Uma Casa Sem Lixo. Gente, esse livro é muito bom. Porque tem produto de limpeza, produto de higiene, produto de tudo. E Uhum. também maneiras de mudar os nossos hábitos e ficou muito mais barato, né? Então, assim, o que eu Uhum. vejo também, bem, entrando nesse assunto, a pessoa perguntou da sacola, né? Então, eu Uhum. já tô mudando. Desculpa aí, pessoa que perguntou. A questão do jornal é legal também. Eu já fiz, funciona bem. E a gente pode fazer aí também depois um momento de origamis de jornal para a gente Ensinar a descartar fazer o corretamente. IGTV. Chamar sua amiga, Júlia, né, para É, fazer isso Júlia. também. Então, e a Cristal, assim, mais que migas, né? Cristal me ajudou muito a repensar e remoldar os meus hábitos, assim. E eu posso dizer para vocês que com o que eu tenho aprendido com esse livro e venho aprendendo nesse Uhum. tempo, a sustentabilidade ficou muito mais barata e acessível, porque é isso que eu tento também trazer para as pessoas. A gente não precisa de um Que seja copo de barato. R$ 80, entendeu? A gente não.
minha crítica, minha visão pessoal, tá, gente, sobre esse assunto. Porque uma pessoa no Brasil que ganha um salário mínimo, ela tem que ter acesso à sustentabilidade que a gente está querendo promover também. Com Então, certeza. é isso. Mas Qual a solução para o acúmulo de microplástico nas praias? As prefeituras, eles coletam, em geral, os macros e os micros. Tem solução? Então, a prefeitura geralmente usa trator peneira nas praias, que é um trator mesmo que eles enviam nas praias, que é um método que ele retira pequenos resíduos até 20 centímetros da areia. Então, acaba Uhum. tirando bituca de cigarro, plástico, vidros, mas assim, ainda numa escala muito menor do que a gente gostaria, né? Então, existe essa maneira, mas não tem como, porque ninguém vai peneirar a areia da praia, né? Complicado. A gente encontra muito pellet na praia, inclusive, por causa disso, né? Que acaba parando lá. Mas uma maneira dos microplásticos que eu vi recentemente é que tem um menino, gente, é isso, a gente tem que incentivar os jovens cientistas, protagonistas, que é o seguinte, ele criou aqui, ó, uma tecnologia que utiliza ímãs, ferro fluido Uhum. e pó de magnetita para fazer a extração de microplástico da água do mar. E ele ganhou um prêmio da Google com isso. E então ele está conseguindo implementar isso agora, né? Tem investimento para trazer isso, mas realmente na areia Uhum. da praia ainda é um grande problema. Então, espero aí que nós, como cientistas, biólogos, oceanógrafos, enfim, quem tivesse engenheiros ambientais, possamos trazer ideias para solucionar isso. Mauê, a galera tá querendo muito saber qual é o nome do livro da Cristal, para você repetir, por favor. É uma vida sem lixo. Uma vida sem lixo. Tá bom, show. Uma vida sem É, lixo. Gente, muito bom. mesmo diante de tanta informação, sinto que as pessoas ao meu redor ainda não entendem o tamanho da situação. Qual seria a melhor forma de sensibilizar as pessoas? Através da mudança de comportamento individual. Eu acho assim, porque é muito fácil a gente só falar, como eu já mencionei, e não fazer. Então, Uhum. assim, para mim, eu vejo que a educação é a ferramenta de todas as coisas. Eu tenho muito esse viés assim comigo. Então, para isso, a gente tem que começar a repassar isso para as crianças, para os jovens, para as pessoas desde cedo, porque quanto antes elas formarem essas opiniões, essa sensibilização da questão ambiental, quanto antes elas vão ser multiplicadoras a cada vez, a cada ano, a cada passo daquilo. Então, eu acredito que através da nossa, de fato, imersão nessa mudança de comportamento, de hábito de alimentação, de consumo consciente, e falar isso para as pessoas à nossa volta. Acho que tem que começar perto da gente, sabe? Porque é muito mais fácil. São pessoas que te conhecem, são pessoas que sabem como você é, como você pensa. Então, falar com a sua mãe, falar com o seu irmão, com o seu vizinho. Eu sou essa pessoa, até com o Uber eu falo, gente, A sobre eco isso. chata, a chata do plástico, aquela que Ai, implica com um gente, amiguinho que tá sim. com um copo descartável. Ah lá. Mas isso é super importante, sabe? E levar essa voz, essa visibilidade através de nós mesmos. Então, a Uhum. gente é o problema, mas também a gente faz parte da solução desse problema, mudando através de nós mesmos, né? Eu acho Entendi. isso, sim. Eu também acho que é de pertinho e aí vai fazendo um movimento e ninguém faz muito pouco, né? O pouco que a gente faz já é muito, né? Outra pergunta Exato. aqui. O plástico retirado do mar poderia ser reaproveitado? Depende. Existem plásticos que são reaproveitados, sim. Como eu mencionei, a Marulho Eco, que retira essas redes de pesca dos oceanos, né, e transforma em sacolas reutilizáveis, né, Uhum. para saquinho de hortifruti. Tem também, eu vejo que muitas pessoas, acho que foi a Adidas que pega plástico dos oceanos e transforma em tênis. Tênis. Só que depende muito, porque se tem poluente agregado, tem toda essa questão. Tem que ser uma coisa bem repensada, tem que ter feito um planejamento, design do produto, ver como. Mas existe sim, muitas iniciativas fazem isso. Tem o projeto que está nos seguindo aí, o Stand Up Pet, maravilhoso, que eu quero exaltar aqui, lá do Rio de Janeiro, galera. Segue eles aí, porque eles retiram
garrafas PET dos rios, mares, na zona costeira também, e transformam em prancha para fazer prancha de stand-up para as crianças, para jovens. Então, acaba também fazendo essa questão, tem um caráter muito educativo da atividade deles e também de reaproveitamento do resíduo que foi lançado incorretamente nos compartimentos costeiros e marinhos. Então, um projeto firmeza aí. A galera do Stand Up Pet não só já participou de filme com isso, não só faz É, limpezas de praia, como eles também fazem educação ambiental, uma escola, diversas participações em congresso, e, enfim, e tem um trabalho incrível e vale a pena mesmo seguir e acompanhar. É incrível. Já tem várias pranchas de stand-up pet pelo Brasil e incrível. Fazendo sim, propaganda um pros projeto amigos. irado. Vamos, tem que fazer. A gente, se não for pra exaltar os amigos, a gente, na live a gente nem vem. Mauê, outra pergunta. Ah, Vocês conhecem algum empreendimento que reutilize o plástico? que faça a logística reversa, seria, né? Direitinho. Tem a Uhum, Positiva e tem também o pessoal que eu recomendo vocês seguirem, que é da Certificado B, selo B. uhum, Então, o que que acontece lá? Toda embalagem, toda empresa que for fazer o reaproveitamento, ou logística reversa do produto, vai ter esse selo. E é um selo criado por uma empresa brasileira, inclusive. Então é legal ficar de olho, sim, nesse canal, nessas pessoas, porque eles mostram lá quais empresas de fato fazem isso. Então, uhum, eu costumo indicar essa certificação, ficar de olho na certificação B. Significa uhum. que eles se preocupam com a economia circular, né, do produto. Muito, muito Seja importante. plástico, seja qualquer outro material. Pode falar. Gente, então, faltam 2 minutos para terminar essa live. Eu vou encerrar, vou salvar, vou deixar salva no IGTV. Eu vou abrir uma segunda live, vou responder. A gente responde mais duas perguntinhas e aí a gente vai dar o resultado do sorteio. Então, boa sorte para todo mundo. Sim, Eu vou encerrar e vou abrir uma outra logo em seguida, tá bom? Ok? fechou. Então, beleza. Até daqui a 2 minutos. Oi, oi, oi. Volta, volta, gente, volta. Ai, a Mauê já entrou de novo. Voltou. Hello. Beleza. Oh, Oi, pode falar. Tá me ouvindo direitinho? tô te ouvindo. Ah, então beleza. Tá me ouvindo? Show. Perfeito. Fechou. Tá. Tem o selo Eu Reciclo também, Uhum. que é legal de seguir para ver essa questão da embalagem, que da Pode falar. logística reversa, tá bom? Show, Só porque eu beleza. tinha esquecido disso. Ai, meu Deus. Fiz alguma coisa aqui. É... Enfim. Aí a pergunta seguinte seria: tem alguma dica para usar no dia a dia para ser mais sustentável? Várias, né? Uma, tenho Umas várias várias. dicas. Primeira delas é recusar, né? Recusar o que de fato você. Porque é fácil adquirir outros produtos para substituir. Eu prefiro recusar o máximo que eu puder. Então, por exemplo, quando eu vou ao mercado, se eu vou comprar uma caixa de leite, eu sei que a Tetra Pak realmente consegue fazer a separação entre os materiais, o papel, o metal de dentro da caixinha e tudo mais. Eu tento não pegar que tenha tampinha plástica, por exemplo. Uhum. Então, assim, Aquela que corta do pequenas lado, né? atitudes. Exatamente, pego essa que corta do lado. Pequenas atitudes como essa. Então, recusar canudo, recusar talher. Por exemplo, festa junina. A gente deveria estar, né, nesse momento. Ai, nem me fala. Dançando um Pula. forrozinho. Vamos pular. O que que eu faço? Eu levo meus produtos. Eu levo minhas. Às vezes meus amigos acham que eu sou a louca do plástico, né? Geralmente sou mesmo. Mas eu levo meu pratinho, eu levo meus talheres. Talheres. E não custa nada, cara. Não custa nada, sabe? Eu ponho na bolsa, a gente tem uma bolsa que às vezes a gente nem põe, ocupa exatamente tudo que a gente poderia colocar nela. E eu levo até um guardanapo de pano, pra te falar a verdade. Eu tento Cara, ser o eu máximo de lixo
diminuir meu lixo possível, assim. Eu viajo até com um pratinho, sabe? Do mesmo jeito que tem aqueles copinhos que abaixam, tem pratinho também, né? Que sobe e abaixa e fantástico. Não ocupa espaço e não gera lixo. Exatamente. E que nem a Mariana bem colocou aqui, reduzir o lixo é muito mais fácil do que parece e simplifica muito a nossa vida, gente, muito. A Às vezes gente, a gente tem que repensar mesmo se a gente precisa de tudo isso que a gente está consumindo, a tanto na gente pode, alimentação também. a gente pode ir no supermercado pegar as frutinhas, colocar num saquinho, de tecido, de pano e levar para o caixa, né? Pagar e não precisa nem sacolar a sacola para colocar numa segunda sacola para poder levar para casa. Tipo, a gente pode, né, separando ali no carrinho, comprar sem Ex- saquinho, plástico. Exato, eu também faço isso. Levo minha própria, como eu te falei, da Marulho, que a Bia me deu, essa amiga Uhum. minha. Né? Então, para colocar as frutas e tudo mais. Produtos de limpeza, higiene, eu tô começando a testar com esse livro que eu falei para vocês. E o Uhum. blog dela tem tudo, gente, as receitas lá e tudo mais. Fica muito mais barato do que vocês imaginam. Assim, de verdade. Até o próprio desodorante e tudo mais. Outra coisa para nós mulheres também, para diminuir o lixo, que eu apoio muitíssimo, muitíssimo, e a gente tem que fazer, e além disso é muito mais saudável, tanto para nós quanto para o meio ambiente, utilização de coletor, calcinha absorvente, ou Absorvente também de tecido. absorventes de tecido. Tenho vários, e depois posso indicar para vocês também essa questão. Então, assim, dá para combater em todas as áreas da nossa vida. O negócio é fazer um passo de cada vez e saber que esse pouco que você faz é É muito, muito. Somado é ao pouco muito. de milhões de pessoas fazendo isso, vai gerar uma transformação na sociedade de pensamento, de cultura, de educação e de sensibilização da questão. Com certeza. Nossa, fantástico. Última Vamos lá. pergunta. Última Ai, meu Deus. pergunta antes do sorteio. Enfim, com a pandemia, teve aumento ou diminuição da geração de resíduos plásticos? Olha, gente, a gente ainda não tem um dado científico, né, para dizer isso. A gente precisa esperar todo esse período passar para realmente mencionar, por exemplo, o impacto que isso gerou na natureza como um todo, né? Então, com as pessoas ficando mais em casa, tem mais consumo de água, tem mais consumo de delivery, mais embalagem sendo produzida. Tudo isso, mais fezes, inclusive, né? Tudo isso tem que ser pensado. Também o lixo hospitalar aumentou significativamente, não só no Brasil, mas no mundo todo. E tem também a questão dos aterros sanitários. Nem todos estão comportando mais todo esse lixo que é levado, não só, não estou falando do hospitalar, mas o lixo, né, das nossas casas. Então, a questão que alguém até perguntou, como funciona a gestão da, do lixo nas cidades, é bem complexo, porque isso depende de muitas variáveis, depende de variáveis de interesse da própria prefeitura, das municipal, estadual, federal, também tem questão social, e de Uhum, cada estado vai funcionar de uma maneira, cada cidade. Então não tem um padrão assim para a gente responder isso. Não é feito de uma maneira eficaz em todos os lugares, nem uma maneira padronizada, apesar de existir uma lei para isso, sabe? Então é complicado. Então tem acontecido um aumento, sim, significativo, não só do plástico, mas do lixo no geral. entendi. Então agora eu vou entrar no site do sorteio, vou começar a mexer nisso. Enquanto isso, eu vou te fazer uma perguntinha e você segura a galera aí, tá, Mauê, por favor? Tá, ai, gente. Então, Bom, eu tenho. a Vai, pode última falar. pergunta é: no Brasil, o uso da sacola plástica foi proibido nacionalmente? Faz essa pergunta. Sobre a sacola plástica, se ela foi proibida nacionalmente, enfim. Então, eu estou fazendo, inclusive, o levantamento do banimento de plásticos de uso único no Brasil, para o Uhum, pessoal da WWF, né? Então lá eu separei alguns lugares que estão fazendo de sacola. Então vou mostrar, uhum, vou contar para vocês. Deixa eu abrir minha planilha aqui. tá bem. Peraí. Enquanto isso, eu tô carregando aqui os comentários. Show. Ó, o Rio de Janeiro tem uma.
uma lei estadual para isso. O Espírito Santo também tá escrito aqui que está em vigor, mas a gente sabe que na prática não necessariamente Uhum, é o que acontece. Tem também a lei no Distrito Federal, uhum. para o estado de Goiás. No Mato Grosso está em tramitação. No Mato Grosso do Sul, a questão da sacola plástica foi arquivada. Em Porto Velho, né, em Rondônia, não tem nenhuma lei tratando sobre isso. Os estados do norte têm mais dificuldade nesse sentido. Eles têm tantas outras prioridades, gente, que eu vejo que na questão ambiental, na questão do plástico e dos resíduos sólidos, acaba ficando um pouco de lado, assim. Amazonas tem também uma lei. Uhum, uhum. Pará, Pará tem, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, tô acabando. Ao Santa vivo. Catarina tem também, ao vivo. Quem sabe faz. Nossa, péssimo. Rio Grande do Sul também tem. Então, estou fazendo esse levantamento aqui, Uhum. e ainda não foi divulgado, mas o que a gente sabe é isso. E agora é fortalecer ações preventivas, educacionais, fiscalizadoras, para que a gente consiga implementar isso de fato, né? Com Vamos pro certeza. sorteio, então! Gente, aqui já carregou. E, enfim, vou Uhul. apertar aqui e boa sorte para todo mundo. Imagina a gente ganha. Gente, sorteou. O nome sorteado foi esse. Meninas, por favor, confere para mim se a pessoa seguiu todos os Lê aí, Penha. Sou cega aqui. A.K.A.Lila. Ah, boa. Tem que ter seguido o Então vou. perfil, tem que ter seguido o perfil do Amigos da Jubarte, Be Green e Positiva. Isso. Tá, as meninas já estão conferindo. Vamos esperar. Vou jogar aqui no WhatsApp também para as meninas. E esperar as meninas confirmarem. Mauê, continua Aê. falando. Teve uma pergunta. Calma aí, agora eu vou procurar Pode aqui. falar. Existem propostas de implementação de leis que proíbem o uso desses utensílios plásticos mais utilizados? Tem do canudo, né? Também sacola nas cidades que a Nossa, gente estava falando. tem. Tem do canudo, tem da sacola, pra caramba. Uhum, Sacola, canudo foi o que mais teve projeto de lei, por uhum. enquanto. Tem como eu virar a minha tela aqui? Vou mostrar pra Pode? vocês, ó. Tá dando Sim. pra ver? Tá. Não vou ler tudo, mas olha só, isso é tudo de cidades no Uhum, Brasil que estão com algum projeto de lei em tramitação, em vigor, uhum. para aprovar a poluição, ó, aprovar a questão do canudo. Gente, Não aprovar o canudo. chegou aqui a Pode falar. informação que tá tudo Ah, certinho, corretinho. Essa pessoa, Lila, tá certinho, pode entrar em contato com a gente, seguiu todo mundo que precisava seguir, ganhou o kit, aê. canudo, ecobag, o esfregão, ganhou tudo. E é isso. Queria agradecer a equipe do Amigos Ajubarte, todo mundo que tá aí, ó, por trás, nos bastidores, ajudando a gente, apoiando, tem toda uma equipe incrível. E é isso, eu queria agradecer a você pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, foi um prazer, foi incrível. Muito obrigada por trazer essa Não. consciência do plástico pra gente. E é isso, muito obrigada. Ai, Penha, muito obrigada também. Quero agradecer ao pessoal aí que assistiu, que acompanhou, ao pessoal também do Amigos da Jubarte. Eu acho que finalizar assim com uma frase, né, para levar assim para esse ano, para a vida, para agora, Uhum, que que é tudo que a gente faz da Silver, que é tudo que a gente faz aos oceanos, a gente faz a nós mesmos. Então, que o pouco que você faz, na verdade, ele se soma ao pouco de milhões de pessoas, como a gente falou, e acaba gerando essa transformação. Então, nunca acho que o pouco que você faz não é suficiente, porque a gente está fazendo o melhor que a gente pode, com o que a gente é agora, com o que a gente pode agora, com os recursos que nós temos. Então, é isso que eu gostaria de deixar. E estou disponível aí para conversar, para indicar receitas e documentários. Também tem o da Plastic Ocean no Netflix, que é legal assistir também.
E agradecer imensamente você, Penha, por tudo. Nada, que isso. Queria dizer pra galera que o gostar da praia, gostar do mar, não é simplesmente ir pra praia, tomar banho de mar, botar a sua barraca lá e ficar. Enfim, tem todo um cuidado, né? A gente tem que ter um zelo, um carinho, inclusive até mesmo em reduzir mesmo o uso do plástico, porque é muito mais do que simplesmente ir pra praia, dar um mergulho na água, né? Tem todo um cuidado. Então é isso, gente. Exatamente. Parabéns aí para a pessoa que ganhou. Vou mostrar mais uma vez. Uhul. Aê, pessoa que ganhou. Lila, eu acho que é Lila. Enfim, é isso. Vamos entrar em contato com essa pessoa. Parabéns. É isso, gente. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Beijo, beijo. Até. Até. Tchau. Beijo, galera. Tchau, Mauê. Tchau, Beijo. Penha.